Olá, a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, sejam a partir de agora com todos que ouvirem este áudio, através da revelação divina da Palavra de Deus, que nos fala de forma tal que não tem como nós não entendermos, não absorvermos e não praticarmos esta palavra. Porque esta palavra é verdadeira, esta palavra é fiel. Ela veio dos altos céus para o coração dos homens, para trazer liberdade aos cativos, para libertar os homens, aleluia, das amarras de Satanás, dos grilhões da morte. Então esta palavra, ela liberta, como está escrito, a palavra do Senhor é a verdade que liberta. O Senhor Jesus disse, louvado seja Deus, em João, capítulo, louvado seja Deus, capítulo, olha aqui, João 8:32, louvado seja Deus, está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus amados, o próprio Senhor Jesus se revelou-se como a verdade, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus também é aquele que venceu todo o mal. Satanás, ele foi vencido, destronado e derrubado da sua posição. Satanás é derrotado e foi derrotado na cruz do Calvário, porque Jesus o venceu quando ressuscitou ao terceiro dia. Foi o único que ressuscitou dos mortos, dando prova de que o mal não pode vencer, matar, triturar aqueles que confiam no seu Senhor, aqueles que vivem com seu Senhor, aqueles que têm profundidade com seu Senhor e o obedecem, e o servem, e o adoram em espírito e verdade. Então, meus amados, se você tem medo, ser uma pessoa medrosa, é porque você não conhece esse Deus maravilhoso. Pois a palavra de Deus diz que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então por que temer? Se você tem um Deus todo-poderoso, que criou céus, terra e mar e tudo que neles há. Este grande universo, cheio de estrelas, de planetas, enfim, um vasto universo infindável que o homem jamais descobrirá. Então, um Deus todo-poderoso que tudo fez, que tudo formou e tudo criou, é o mesmo que está conosco. É o mesmo que nos cela com seu Santo Espírito. Isto é, quando nós abrimos o nosso coração para Ele, a nossa mente, e o recebemos em nossas vidas. Como certa vez gravei em outro áudio, que a nossa obediência nos faz diferente, sim. Nos faz mais do que vencedores, como diz o apóstolo Paulo. Então vamos ver aqui, louvado seja Deus, no livro de Daniel, a prova que nós não devemos ter medo de nada. Pois Sadraque, Mesaque e Abidnego não tiveram medo das ameaças do rei da Babilônia, do rei Nabucodonosor. E quando se enfureceu, mandou jogar eles nas fornalhas. Nem por isso eles ficaram com medo. E Deus honrou a sua fé, assim como Ele honra a fé de qualquer um que confie nele, que o busque, que o sirva. Então vamos ler aqui o relato no livro de Daniel, capítulo 3, onde Daniel e os seus companheiros foram livres da fornalha de fogo. Foram colocados lá, mas nada aconteceu. Então vamos ver. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes,
os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé, diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostrarem, povos e nações e homens de todas as línguas, e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto que pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de fole e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha ardente de fogo. Há um homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. São eles Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, nesse momento, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não vos servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Imediatamente responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais que se acostumava, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, a chama do fogo
mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Louvado seja Deus. Veja bem, o texto nos mostra claramente que, apesar de estarem ameaçados de morte, os 3 não cederam, não tiveram medo, porque confiavam em Deus e sabiam que Deus estava com eles, que Deus os livraria da ira do rei, da fornalha ardente e dos deuses que o Nabucodonosor servia. Então veja bem, que coragem desses 3 jovens. Isso aí são exemplos de fé, de pessoas que realmente conhecem o seu Deus, sabem quem está servindo e, por momento algum, se perturbaram, ficaram com medo, ficaram apavorados, ficaram em pânico, porque foram ameaçados e jogados na fornalha. Em momento algum, simplesmente se manteram serenos, calmos, sombrios e confiantes em Deus. E nada lhes aconteceu, como depois de vocês lerem o restante do relato, nada lhes aconteceu. Então isso é exemplo de fé, né? Então nós precisamos também nos libertarmos desse medo que deixa a gente em pânico, apavorado, desse medo que trabalha na nossa mente, no nosso coração e nos aprisiona. Então vamos lá ao cerne da questão. Como eu mostrei, né? Esses 3 jovens, em momento algum, temeram as trevas, ficaram com medo das ameaças das trevas, porque Nabucodonosor era simplesmente um instrumento do mal e era usado pelo mal para impor-lhes medo, para suscitar medos nele, mas em momento algum se abalaram. Então por quê que nada aconteceu com eles? Simplesmente porque Satanás sabe que no dia que você passar a confiar em Deus de tal forma que anule o medo que você ainda alimenta na sua mente, e ele será vencido, pois ele já foi derrotado por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e na ressurreição de Jesus, quando ele ressuscitou ao 3º dia. Se você abolir esse medo da sua mente, do seu coração, você encontrou o principal segredo para destronar o reino das trevas da sua vida. Satanás, preste bem atenção nestas palavras. Preste bem atenção. Satanás só existe na mente das pessoas que têm medo. Pessoas que têm medo dele, mas nós sabemos que tem pessoas que se dizem cristãs que têm medo. Simplesmente isso. Alimentam esse medo. Então ele só controla aqueles que, mesmo conhecendo ou não a palavra de Deus, teimam, louvado seja Deus, em negar a usar a própria mente. Com isso, os homens alienados fornecem legalidades para alimentar cada vez mais a sua tríade maligna de roubar, matar e destruir. Não é assim? Então, é assim que o inimigo ele se aproveita das fraquezas do homem. E com isso, avolumam assim a sua fúria cada vez mais. À medida que o homem alimenta esse medo dentro de si e não controla o seu psique, ele dá cada vez mais motivos para que Satanás atue na sua vida e na esfera espiritual como um todo, né? E a sua fúria, ela é contra a coroa da criação de Deus de forma geral. E tudo que Deus criou, pois o pecado da desobediência daquele primeiro casal humano, lá no Jardim do Éden, abalou todo o universo
em grandes proporções. Por isso, quando você confia em Deus, você supera todos os seus medos, e o certo é que você tem que assumir a sua mente e passa a ter total controle sobre ela através da sua fé. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego tinham todo motivo para, como eu disse, estarem apavorados e em pânico. Mas em momento algum se abalaram. Por quê? Porque puseram em prática a sua confiança e a sua fé em Deus. Ou seja, eles tinham domínio do seu psique. Eles não deixavam que o seu psique enlouquecesse e os tirasse do equilíbrio, né? Como eu disse, esse medo ele assume a mente da pessoa de tal forma que a pessoa perde o total controle sobre ela, né? A pessoa fica descontrolada, fica tenso. É por isso que as pessoas vivem hoje totalmente ansiosas, vazias, e isso, quando menos se espera, elas caem em depressão, porque só vê o lado negativo da vida, só pensa em coisa negativa. E com isso você se torna capaz de ficar refém das trevas, do poder maligno, né, que controla o seu ser a partir do momento que você se entrega a esse medo, se entrega ao seu psique e não o controla, não procura manter ele no equilíbrio. Então, quando você faz o contrário, você confia em Deus, você perde esse medo e se torna capaz de controlar todo o seu ser e se libertar do medo que antes lhe aprisionava, né? Isso também faz com que o diabo perca todo o controle sobre a sua vida. E ele não mais poderá controlar você, porque você descobriu a sua mente e tem total controle sobre ela. Prestem bem atenção nessas palavras. Controle total sobre a sua mente, sobre o seu psique, através da fé, da confiança em Deus. O campo de batalha, como nós sabemos, está na nossa mente e no nosso coração. Só depende de você querer ser um vencedor. Ter esse controle da sua mente, do seu psique, do seu coração e de todo o seu ser. O inimigo da nossa alma, nós sabemos que ele só trabalha com o engano e a mentira. Tudo que ele fala é engano e mentira, né? E só usa as ciladas e enganos para nos pegar de surpresa, porque sabe que muitos, não conhecendo a palavra de Deus, são presas fáceis de cair nas suas ciladas e nas suas mentiras. Como é de praxe hoje, a gente vê as pessoas mais acreditar na mentira das trevas do que na verdade de Deus. E lembre-se, ele já é derrotado. João, como eu citei, João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a palavra de Deus, tem profundidade com o seu Criador e serve o seu Criador, então, a partir daí você perde todo o medo, porque você sabe que Satanás ele já está derrotado. Assuma essa autoridade em nome de Jesus na sua vida. Não se deixe abater por nada. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, nas suas cartas, diz que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha essa certeza que Satanás já estava derrotado na cruz do Calvário, através do sacrifício salvífico de Jesus, onde ele derramou aquele precioso sangue carmesim, santo, puro e poderoso. Porque é o sangue de Jesus que nos livra e nos liberta de todo o pecado, através da vontade de Deus, na plenitude dos tempos, enviando o seu Filho, para que se cumprisse o que dele estava escrito. E a palavra de Deus se cumpre e se cumpriu. Jesus veio, nasceu de uma mulher, começou seu ministério e morreu naquela cruz, se entregou por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Derrotou todas as trevas. Então o inimigo ele não tem mais para onde ir, ele está derrotado. Aí você pode dizer, não, mas por que nós vemos tanta coisa ruim acontecendo?
tanto descontrole, tanta maldade, tanta violência, as trevas dando, pintando e bordando. Sim, isso acontece porque os homens não conhecem a Deus e a palavra de Deus se cumpre. Semente plantada é semente colhida. Então veja bem, gerações e gerações e gerações vieram se passando através de milênios e séculos, os homens paulatinamente cada vez mais se afastando de Deus. Então nós veríamos o quê? Simplesmente tudo que está acontecendo, porque os homens viraram as costas para o seu Criador, não o respeitam, principalmente nesta nação, ridicularizam com Deus, zombam de Deus, escarnecem de Deus. Então, queria o quê? Como eu disse, semente plantada é semente colhida. Então hoje as trevas está agindo de tal forma, por quê? Porque os homens, na sua incredulidade, na sua frieza, na sua maneira de rejeitar Deus, lhe dão legalidade, dá legalidade para o nosso inimigo. Satanás é um ser legalista. Então ele só age em cima da legalidade que lhe dão, da permissão que lhe dão. Então o pecado e a vida de libertinagem que os homens levam dá legalidade para as trevas. E isso só pode ser barrado, isso só pode ser parado se os homens vierem ao pleno conhecimento de Deus e adorar o Senhor e servir ao Senhor. Até lá, se isso não acontecer, as trevas vão continuar mandando. Mas aqueles que têm o Senhor, aqueles que não têm medo das trevas, nem do soberano das trevas, mas só tem medo de um, que pode matar corpo, alma e espírito, aí sim, você está livre, está liberto, e Satanás nada pode fazer contra os tais, aqueles que são fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor. Então, é por isso que eu mandei você prestar bem atenção nesta palavra, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego foram exemplos de fé, de confiança, de determinação para todos nós, não só ele, mas todos os grandes homens de Deus que a Bíblia nos mostrou, que tiveram profundidade com Deus, que serviram ao Senhor. Todos eles foram bem-aventurados. Todos eles venceram e partiram daqui seguros para a eternidade. E é assim que Deus quer que nós façamos, que partamos daqui todos nós seguros, quando chegar a nossa hora, para nos encontrarmos na glória com o nosso Deus e nosso Senhor. Então é assim que Deus quer que façamos. Tire esse medo ridículo da sua vida, se liberte disso, porque quem conhece a Deus não tem medo. Se você tem medo de alguma coisa é porque você não conhece o seu Deus, não tem profundidade com Ele e não confia nele. E não confiando nele, não tem parte com Ele. Porque quem conhece a Deus se liberta de todo o mal. Quem conhece a Deus não tem medo da morte, não tem medo de nada, porque sabe em quem está confiando. E como eu disse, não é só vencedor, é mais do que vencedor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos liberte, através da sua palavra, de todo mal, desse medo que aprisiona homens, mulheres e crianças, jovens, adolescentes, que fazem com que as pessoas entrem em pânico. E liberte, aliás, e liberem cada vez mais legalidade para o inimigo agir. Porque é esse medo que atrai o inimigo para cima dos homens. Quando os homens se libertam, eles não têm medo. E não tendo medo, o inimigo se afasta, se recolhe. Não chega nem perto, porque ao nosso redor acampam-se os anjos do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele está ao derredor, porque à nossa volta estão os anjos do Senhor. E a palavra de Deus se cumpre. Basta você crer e obedecer. Faça isso em nome de Jesus. Medite nesta palavra, mas medite mesmo. Não fique só nas minhas palavras. Medite, seja um ser pensante, um ser analítico, um ser que acolhe a Deus e a sua palavra na sua vida, no seu coração e na sua mente. E se liberte desse medo maligno, que todo medo não vem de Deus. A coragem vem do Senhor. Os covardes não herdarão o reino da terra. Aliás, os covardes não herdarão o reino dos céus, porque os covardes são os medrosos, são os que não avançam e se entregam facilmente para o seu arqui-inimigo,
para que Ele os destrua e os leve para a destruição total. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos livre e guarde de todo o mal. Que Deus supra todas as nossas necessidades. E seja conosco até a sua volta bendita e gloriosa em autoridade e poder. Fiquem com Deus. Fiquem nessa fé, nessa esperança, nesse amor.